Eu nunca pensei que um simples aniversário pudesse mudar toda a minha vida. Eu e minha esposa estávamos juntos há 6 anos, morávamos juntos e tínhamos um filho de 2. Eu acreditava que tínhamos uma relação sólida, mesmo com os altos e baixos normais de qualquer casal. O que eu não sabia é que a maior traição da minha vida estava sendo comemorada bem debaixo do meu nariz. Meu irmão mais novo, Lucas, sempre foi muito próximo de mim. Crescemos juntos, dividimos tudo, inclusive eu o ajudei financeiramente várias vezes. Quando ele ficou desempregado, deixei que ficasse um tempo na nossa casa até se reerguer. Foi nesse período que tudo começou, mas eu só descobriria anos depois. Aquela noite estava perfeita demais para ser verdade. A sala estava cheia de risadas, música boa e o cheiro do churrasco que eu mesmo tinha preparado para comemorar o aniversário da mulher que eu amava. Amigos, familiares e meu irmão mais novo, Lucas, estavam todos ali. Eu me lembro de olhar para ela e sentir orgulho de tudo que construímos juntos. Casa, família, nosso filho, ou pelo menos era o que eu acreditava. Ela usava um vestido vermelho que chamava atenção por onde passava. Sorria de um jeito que iluminava o ambiente, mas agora que penso, aquele sorriso escondia muito mais do que eu poderia imaginar naquela época. Quando os parabéns terminaram, Lucas, já com mais de algumas doses de uísque no corpo, levantou-se com um copo na mão. Eu quero fazer um brinde. Ele anunciou, com um sorriso torto. Todos se calaram, curiosos. Eu ri, achando que ele faria alguma piada sobre a idade dela. Mas o que saiu da boca dele congelou tudo ao meu redor. Ao nosso eterno amor. Que ninguém nunca nos separe. Disse, erguendo o copo na direção dela. Houve um riso nervoso no ambiente. Alguns acharam engraçado, outros olharam confusos. Mas eu só consegui olhar para ela. A cor sumiu do rosto dela como se tivesse visto um fantasma. A mão dela tremia, e os olhos dela não sabiam se olhavam para mim ou para ele. Foi um segundo que pareceu uma eternidade. E foi nesse instante, no meio da festa que eu mesmo preparei, que meu coração começou a duvidar de tudo. Algo estava errado. Eu só não sabia ainda o tamanho da tempestade que estava por vir. Depois daquele brinde maldito, nada mais pareceu igual. As risadas que antes me soavam verdadeiras passaram a parecer forçadas. Os abraços pareciam ensaiados, os olhares, carregados de significados que até então eu nunca tinha percebido. Eu juro que tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Que Lucas estava apenas bêbado e que minha esposa, nervosa, só ficou envergonhada pela situação. Mas o instinto não mente. E o meu já estava gritando. Nos dias seguintes, comecei a observar pequenos detalhes que antes ignorava. Ela, que sempre deixava o celular largado pela casa, passou a andar com ele grudado na mão, até no banheiro. As mensagens sumiam, os áudios eram apagados, e quando eu perguntava qualquer coisa, a resposta vinha seca: "Se é só conversa com as meninas." E Lucas, bom, ele começou a aparecer menos. Mas quando aparecia, a tensão no ar era sufocante. Eu notava os olhares que trocavam, rápidos, disfarçados, mais reais. Uma espécie de cumplicidade silenciosa. Às vezes eu chegava de surpresa e pegava os dois se afastando rápido, como se estivessem conversando algo que ninguém podia ouvir. À noite, eu deitava ao lado dela, olhava para o teto e me perguntava se eu estava ficando paranoico ou se já estava vivendo uma traição dentro da minha própria casa. Aquela dúvida começou a me consumir por dentro. Eu fingia dormir e ouvia o barulho de notificações no celular dela. Vi mensagens que não tive tempo de ler, ouvi risadinhas abafadas no banheiro, e cada segundo aumentava mais a sensação de que estava perdendo algo que nem sabia quando começou a escorrer pelos meus dedos. Eu só precisava de uma prova. Uma pista. Algo que confirmasse o que meu coração já sabia, mas que minha mente ainda se recusava a aceitar. Foi numa madrugada silenciosa, daquelas em que o vento parece sussurrar segredos pelas frestas das janelas, que a primeira prova apareceu. Eu estava deitado, imóvel, fingindo dormir,
enquanto o tic-tac do relógio marcava cada batida inquieta do meu coração. Foi então que ouvi o som abafado do celular dela vibrando embaixo do travesseiro. Ela achava que eu não notava, mas eu sempre percebia. Vi ela se levantar devagar, tentando não fazer barulho, e caminhar até o banheiro com o celular colado ao peito. A luz fraca vazava pela fresta da porta, e eu fiquei ali, de olhos abertos, sentindo a respiração pesar no peito. Foram minutos longos, sufocantes. Quando ela voltou para a cama, o rosto estava diferente, leve, como quem tinha falado com alguém que fazia o coração acelerar. Mas não era comigo. Na manhã seguinte, enquanto ela tomava banho, algo em mim simplesmente quebrou. Peguei o celular dela que estava destravado na cômoda e rolei a tela rápido. Uma notificação antiga escapou da limpeza dela e sinto sua falta, amor. Quando a gente vai fugir juntos? O remetente? Lucas. Meu irmão. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. O coração bateu forte, como se quisesse sair do peito. Tudo aquilo que eu temia começou a se encaixar, cada olhar, cada risada abafada, cada silêncio desconfortável. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando segurar a raiva que borbulhava por dentro. A partir daquele instante, não havia mais espaço para dúvidas. Era real. Eles estavam juntos pelas minhas costas. Mas eu não ia agir no impulso. Não. Eu precisava de mais. Eu precisava da verdade inteira, nua e crua, para acabar com qualquer fingimento. Nos dias seguintes, a casa que antes era meu refúgio passou a parecer um palco de mentiras bem ensaiadas. Eu observava cada movimento dela e do meu irmão como quem monta um quebra-cabeça com peças que machucam só de tocar. Eu já sabia da mensagem, já tinha certeza da traição, mas faltava entender até onde aquilo tinha ido. E foi quando decidi fazer algo que nunca pensei em fazer e marcar um exame de DNA do meu próprio filho. Desde que ele nasceu, algumas pessoas comentavam que ele puxava mais a família dela. Eu sempre ignorei, achando que eram comentários idiotas. Mas agora, com tudo que eu sabia, aquele pensamento começou a me corroer por dentro. Eu lembrava do olhar dela quando segurou o bebê pela primeira vez. Havia amor, mas também havia algo que agora eu reconhecia, culpa. Fui em silêncio até a clínica, sem contar nada a ninguém. Pedi o exame. Esperei dias que pareceram uma eternidade. E quando finalmente peguei o envelope nas mãos, minhas pernas tremiam. Sentei no carro, respirei fundo e abri. As palavras estavam lá, frias, impressas em letras pretas que queimavam nos meus olhos, resultado de compatibilidade e 0%. Meu mundo desabou de uma só vez. Não era só uma traição entre dois adultos, era uma vida inteira construída em cima de uma mentira. Tudo que eu amava, tudo que eu acreditava ser meu, não era. E o pior, que era com o meu próprio irmão. Senti uma raiva tão intensa que por um segundo pensei em explodir tudo. Mas não. Eu precisava me controlar. Eles não podiam sair dessa como se nada tivesse acontecido. Não depois de me rasgarem por dentro desse jeito. O envelope com o resultado do exame ficou dobrado no meu bolso por 2 dias inteiros. Eu não dormi, não comi direito, não conseguia olhar para ela sem sentir o sangue ferver por dentro. Cada palavra que ela dizia parecia mentira. Cada sorriso parecia um disfarce. Até o jeito como ela me tocava soava falso, como se estivesse tentando manter de pé uma farsa que já tinha desmoronado. Naquela noite, decidi que seria o momento. Eu queria olhar nos olhos dela e dele e ver se ainda tinham coragem de mentir. Esperei Lucas aparecer. Quando entrou pela porta, com aquele sorriso despreocupado de sempre, fechei a porta atrás dele e disse com a voz mais firme que consegui: "Acho que está na hora de todos nós conversarmos." Ela ficou tensa na mesma hora. Ele fingiu não entender. Sentei no sofá, tirei o envelope do bolso e o joguei na mesa. "Sabe o que é isso? A prova de que vocês destruíram a minha vida." O silêncio foi ensurdecedor. Ela empalideceu.
Ele desviou o olhar. Eu continuei. Eu sei de tudo. Da mensagem. Das noites escondidas. E agora, até da verdade sobre a paternidade. Foi então que ela começou a chorar, como se o choro fosse apagar a sujeira que fizeram. Foi um erro, ela disse entre soluços. Eu não queria que fosse assim. Mas a voz dela tremia mais de medo do que de arrependimento. Lucas, por outro lado, ficou calado. Não negou. Não pediu desculpas. Apenas abaixou a cabeça como um covarde que sabe que foi desmascarado. A única coisa que senti foi nojo. Nojo dos dois. Nojo de mim por ter confiado. Eu respirei fundo. Não ia gritar. Não ia dar a eles a satisfação de me ver desmoronar. A única coisa que restava agora era agir e mostrar que a mentira tinha acabado. Depois do confronto, o silêncio que se instalou naquela sala era mais pesado do que qualquer grito. Eu via nos olhos dela o pânico de quem percebeu que a verdade finalmente veio à tona. E nos olhos dele, a covardia de quem sempre viveu à sombra de alguém. Eles estavam nus, sem desculpas convincentes, sem máscaras para se esconder. Ela tentou se aproximar, ainda chorando, balbuciando palavras que pareciam ensaiadas. Eu te amo, foi um erro, um momento de fraqueza. Eu não queria te machucar. Eu dei uma risada amarga. Não era riso de humor, era riso de quem percebe que foi enganado por muito tempo. Você destruiu tudo que a gente construiu. E ainda teve a coragem de me olhar nos olhos todos os dias fingindo que nada estava acontecendo. Lucas tentou abrir a boca, mas a minha raiva falou primeiro. Você, meu irmão. Eu sempre te ajudei. Te dei teto, comida, oportunidades. E você paga isso dormindo com a mulher que estava ao meu lado? Ele não respondeu. Não havia resposta que pudesse justificar. A verdade era simples, e eles traíram. Juntos. Nas minhas costas. Foi então que tomei a decisão ali mesmo, sem hesitar, que cortei toda a ajuda para ele. Dinheiro, teto, confiança, tudo acabou. Mandei ela sair de casa. Eu não queria mais ouvir desculpas nem ver lágrimas falsas. Aquela era a consequência que eles fingiram que nunca chegaria. Ela caiu de joelhos, implorando. Lucas saiu sem olhar para trás. Eu só fiquei ali, parado, sentindo o peso de anos de amor desmoronarem em uma única noite. Mas eu ainda não sabia se aquilo era apenas o começo de uma tempestade muito maior. Depois que a verdade foi jogada na mesa e as máscaras caíram, o que restou foi um silêncio amargo e uma casa vazia. Ela saiu chorando, Lucas desapareceu sem dizer uma palavra, e eu fiquei ali, sozinho, encarando cada canto daquele lugar que agora mais parecia um campo de batalha do que um lar. Eu achava que, com eles fora da minha vida, as coisas começariam a se estabilizar. Mas estava enganado. A traição ainda tinha espinhos que eu nem sonhava em sentir. Nos dias seguintes, começaram as mensagens. Primeiro, dela, e me perdoa, eu errei, mas posso consertar. Depois, ligações intermináveis, promessas vazias, pedidos para conversar pelo bem da criança. Como se aquele menino, que nem sequer era meu sangue, fosse a chave para me manter preso a ela. Lucas, por outro lado, fez o que sempre fez, fugiu. E fugiu levando o pouco de dinheiro que ela tinha guardado, ironicamente, dinheiro que eu mesmo ajudei a construir ao longo dos anos. Ela, sem casa, sem marido e sem amante, começou a se desesperar. Os pais dela acabaram acolhendo o menino, já que ela mal tinha onde dormir. A imagem dela, que antes se achava intocável, foi se desmanchando aos poucos. Os amigos se afastaram. A família se dividiu. O nome dela, que antes soava com orgulho nas festas, virou sinônimo de vergonha nos cochichos das esquinas. E eu? Eu só observava. Não com prazer, mas com aquele vazio de quem foi quebrado de dentro para fora. Eu via a ruína se aproximando dela como uma sombra inevitável. E,
Mesmo sem fazer nada, tudo começou a se encaixar. Só que a vida ainda tinha um último golpe guardado, e ele viria anos depois, quando eu menos esperava. O tempo passou, e com ele, a intensidade da dor também começou a mudar de forma. Não desapareceu, apenas se transformou. No começo era um corte aberto, latejante, impossível de ignorar. Com os meses, virou uma cicatriz que queimava quando o nome dela era mencionado, mas que já não me fazia sangrar. Eu refiz minha rotina, reconstruí minha paz aos poucos, mas jamais voltei a ser o mesmo. Ela, por outro lado, afundou. Lucas sumiu do mapa com outra mulher, e ninguém mais soube dele. Ela ficou sozinha, sem apoio, sem dinheiro e, pior de tudo, sem confiança de ninguém. Os pais dela acabaram assumindo a criação da criança, enquanto ela tentava sobreviver pulando de bico em bico, de casa emprestada em casa emprestada. Às vezes, mesmo tentando evitar, eu esbarrava com ela na rua. Era inevitável. O brilho que um dia existiu nos olhos dela desapareceu completamente. Restava apenas o cansaço, a culpa estampada no rosto e um arrependimento que vinha tarde demais. Eu via, sem precisar ouvir uma palavra, o quanto a própria vida começou a cobrar caro por cada escolha feita nas minhas costas. E ainda assim, toda vez que me encontrava, ela tentava reabrir a porta que ela mesma havia arrombado no passado. Podemos recomeçar, dizia. Mas não havia mais nada para reconstruir. O amor morreu no mesmo instante em que o brinde saiu da boca do meu irmão. Anos se passaram assim, e eu seguindo em frente, ela afundando um pouco mais a cada temporada. Até que, em uma manhã comum, recebi uma ligação que gelou meu sangue. Era a mãe dela. E do outro lado da linha, uma verdade dura me esperava, o tipo de notícia que muda tudo de novo, mesmo quando você acha que já passou por todas as dores possíveis. A voz da mãe dela estava embargada. Eu mal consegui entender no início, mas bastou uma frase para o mundo ficar em silêncio ao meu redor. Ela está com câncer e quer te ver. Por um momento, senti algo estranho, não era amor, nem raiva. Era um peso antigo sendo despertado. Eu poderia simplesmente ignorar. Poderia fingir que não ouvi e seguir com minha vida. Mas a verdade é que, mesmo com tudo o que aconteceu, parte da minha história estava amarrada à dela. Eu precisava olhar nos olhos da mulher que me destruiu uma última vez. Quando entrei no hospital, a imagem que encontrei não tinha nada a ver com a mulher de vestido vermelho que um dia sorriu em uma festa de aniversário. Ela estava pálida, fraca, com os olhos fundos e o corpo consumido pela doença. A primeira reação dela ao me ver foi chorar. Não aquele choro teatral que ouvi no dia do confronto, mas um choro silencioso, quebrado, de quem já não tem mais forças para mentir. Eu estraguei tudo, ela sussurrou. E paguei por cada escolha errada que fiz. Eu fiquei parado, apenas ouvindo. Pela primeira vez, não havia desculpas baratas. Não havia manipulação. Havia arrependimento, cru, real. Ela me contou que Lucas nunca mais voltou, que ele desapareceu com a outra mulher e que todo o peso da traição recaiu só sobre ela. Amigos se afastaram, família perdeu o respeito, e agora, com a doença avançada, tudo o que restava era o silêncio dos próprios erros. Quando ela segurou minha mão, eu percebi que já não havia ódio em mim. O que restava era um vazio frio e, por incrível que pareça, uma ponta de compaixão. Não por ela, mas pelo que um dia nós fomos. Eu não quero o seu perdão, ela disse com dificuldade. Eu só precisava que você soubesse, e eu me arrependo. Todos os dias. Eu respirei fundo e disse a única coisa que fazia sentido. Eu já não carrego mais essa dor. Ela ficou no passado. Ela chorou mais uma vez. Poucos dias depois, faleceu. Silenciosamente, como se finalmente tivesse se rendido ao peso das escolhas que a acompanharam por anos. O menino ficou com os avós maternos, e eu segui a minha vida em paz, uma paz que custou caro, construída sobre ruínas, mas verdadeira. Lucas nunca mais foi visto. E talvez, no fundo, isso tenha sido melhor assim.
Às vezes, ainda lembro daquela noite do brinde. A traição começou ali, na frente de todos, como uma piada maldita. Mas foi também ali que a verdade começou a nascer, mesmo que tenha levado anos para florescer por completo. Conclusão Reddit. Algumas verdades doem, mas libertam. A traição deles me destruiu, mas também me ensinou a não carregar rancores que não me pertencem. A vida cobra, cedo ou tarde. E quando ela cobra, não há como escapar.